Ainda sobre poder hierárquico, há 3 pontos importantíssimos que precisamos falar. 1, 2, 3. Esses 3 pontos caem muito em prova de concurso, então preste atenção. O primeiro ponto a se falar é sobre o comando dentro do poder hierárquico. O segundo ponto a se falar é sobre a delegação. E o terceiro ponto a se falar é sobre a avocação. O que vem a ser então o comando? Ora, o comando ele vem de uma relação chefe-subordinado. Existe então uma relação de chefe-subordinado. Essa relação ela pode ser vertical ou ela pode ser horizontal, que já não é chefe subordinado, mas ainda é relação. A relação vertical, que é justamente essa chefe subordinado, a gente chama de relação de subordinação, que é quando eu tenho um chefe em cima do poder hierárquico da cadeia de comando e abaixo dele, todos que estão abaixo dele são subordinados a ele. Devem obediência ao chefe. Relação de subordinação. Já a relação horizontal eu chamo de vinculação. Nessa relação horizontal não existe mandar. Eles estão no mesmo nível. Então, se aqui eu tenho um diretor de alguma coisa, aqui eu tenho um outro diretor de outra área. Os dois têm o mesmo nível de hierarquia. Um não manda no outro. Já quando eu venho falar de delegação, eu preciso ter na cabeça algumas figuras. Eu preciso entender 1. Quem é o delegante? 2. Quem é o delegado? E 3. O que não pode delegar. Delegante é o chefe. É quem delega. E ele delega o quê? Ele delega parte da competência sobre uma tarefa. E ele não tem responsabilidade por falha do delegado, que nem nas empresas privadas. O delegado, ele pode ser um delegado de mesmo nível do delegante, que nem acontece aqui, ó. Eles têm o mesmo nível, um passou a responsabilidade para o outro, ou vice-versa. Ou ele pode ser um delegado do nível abaixo, que nem essa figura, aonde todos os que estão aqui embaixo são subordinados de quem está em cima. Se ele for do nível abaixo, ele é chamado de subordinado. E se ele for subordinado e o chefe delegar algo a ele, ele tem que aceitar. Já se ele for do mesmo nível e alguém vier delegar algo a ele, ele aceita ou não. Se numa tarefa delegada acontecer um erro, o delegado é quem assume a responsabilidade e não o delegante, não quem passou a tarefa. Só que eu não posso delegar 3 coisas que a gente chama de cenoura. Cenoura. Ou seja, o delegante não pode delegar CE, competência exclusiva, algo que só ele pode fazer, normativos e nem recursos administrativos. E o que vem a ser então a avocação? A avocação é quando eu tenho uma estrutura hierárquica e eu tenho uma responsabilidade que está em alguém abaixo da estrutura. Mas o chefe, ele avoca, ou seja, ele toma a responsabilidade de quem estava embaixo e passa a executá-la. É o contrário da delegação. Na delegação, o delegante passa uma parte da competência para quem está abaixo. Na avocação, ao contrário, o delegante toma a competência de quem está abaixo, ele passa a fazer. Isso só pode acontecer se eles forem de níveis diferentes, como é o caso desse exemplo. Subordinado-chefe, chefe-subordinado. Quando os dois estão no mesmo nível, ou seja, numa relação de vinculação, um não pode tomar a responsabilidade do outro. Além do mais, ainda que o chefe tome parte da competência do seu subordinado para fazer, é necessário que haja um motivo justificável e relevante. E esses são os principais tópicos que caem sobre o poder hierárquico em provas e concursos. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.